Pois é, rapaziada, Javier Milei conseguiu uma vitória aí que a imprensa brasileira e até internacional, fora as grandes pesquisas super confiáveis, estavam colocando que era bem provável, que ele perderia, ainda perderia de lavada, que havia uma crise impossível de ser controlada e no fim das contas o Milei conseguiu aí com a sigla dele ali, o partido dele, mais de 40% dos votos, né? Acho que 42% ali arredondando. Ou seja, significa que basicamente das 127 cadeiras, 64 estão de aliados dele na Câmara e no Senado são 13 cadeiras de 24 dessas daí, né? Uma vitória bem expressiva, né? Porque quando você vai avaliar o partido da Kirchner, ela fez 24,5%, então uma vitória assim acachapante, podemos dizer assim. E mais do que isso, ele conseguiu também aí com o partido dele vencer em Buenos Aires, cara. Uma vitória ligeira ali, quase 1% a mais, mas mesmo assim, é uma vitória impressionante porque o pessoal está dizendo que é comparável a alguém de direita ganhar em algum curral eleitoral do Nordeste do Lula, por exemplo, né? Então, sei lá, alguém de direita ganhar na Bahia do Lula, né? Ganhar em Pernambuco do Lula, algo assim, né? E o partido do Milei conseguiu superar ali até mesmo em Buenos Aires, né? Então, com isso, ele consegue aí ter um congresso para poder aprovar reformas e medidas ali que ele venha a querer realizar nesses próximos anos, além de ganhar força aí, um respiro até chegar à eleição em 2027, onde ele vai tentar se reeleger, né? Mas também teve uma mudança de votação nessa eleição de agora que fez toda a diferença. Assiste aí. O Milei ganhou de lavada nas eleições argentinas ontem e o principal motivo foi combate contra a fraude eleitoral. Duvido um jornal brasileiro explicar isso aqui direito. Para vocês terem uma noção do quanto a esquerda estava roubando. Isso aqui foi uma eleição na província de Buenos Aires 1 mês e meio atrás e isso aqui foi a eleição na província de Buenos Aires ontem. O que mudou de lá para cá? Praticamente nada, exceto o sistema de votação. Antes, você chegava com um panfleto do seu candidato e colocava na urna e esse era o seu voto. Na hora de contar os votos, a esquerda só jogava os panfletos do Milei fora, contava os votos deles e acabou. Ou eles roubavam os panfletos do Milei em cada zona eleitoral, de maneira que quando você fosse votar, não tem panfleto do Milei pra você votar, se ferrou. O novo sistema é, o eleitor recebe um boletão com todos os partidos, marca um X no que ele quer e coloca na urna. Então não tem como você saber quem são os votos de quem sem abrir os boletos e é um sistema muito mais seguro. E isso significa que não só o Milei, que ganhou com 56% dos votos em 2023, na verdade ganhou por muito mais, mas também significa que tem um monte de deputados e senadores de esquerda que foram eleitos em 2023, mas é só fraudulento. E eles puderam ficar esses 2 anos, e vão ficar ainda mais 2 anos, votando contra a reforma do Milei, sabotando tudo, sendo que eles nunca deveriam estar naquela cadeira em primeiro lugar. Se fosse algum candidato de direita fazendo isso, ia ser todos os jornais atirando pra cima, mostrando isso pra todo lado. Mas como é a esquerda fazendo, eles só vão fazer cara de paisagem e ninguém vai ficar sabendo, a não ser que você compartilhe esse vídeo. Uma coisa tem que ficar clara aqui, tá? O Milei, ele não é um consenso entre libertários, tá? Muitos libertários não enxergam o Milei de forma positiva, alguns nem sequer gostam dele, tá? E a gente tem que abordar isso aqui. Ele tem medidas que a gente bate o olho e fala, cara, beleza. Se fosse um cara assim no Brasil, no mínimo, pelo menos ele é um pouco mais corajoso. Com certeza já é 10 vezes melhor do que qualquer Bolsonaro ou idealização do que seria Bolsonaro, muito melhor do que qualquer Zema ou idealização do que seria um Zema, ou qualquer outro político aí que venha se vender de direita nos últimos anos e que tenha conseguido chegar no poder e supostamente teve a oportunidade de fazer alguma coisa e não fez, né? O Milei, ele tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, o equilíbrio fiscal dele, vamos lembrar que no primeiro mês de mandato ele já conseguiu superávit, né? Ele depois também conseguiu um corte expressivo nos gastos públicos e cerca de 30 mil funcionários públicos deixaram a administração no primeiro ano de mandato dele. Aí eu te pergunto, qual
qual político no mundo de direita que se diz libertário / liberal tem coragem de fazer uma medida dessa? Mas, meu amigo, acabava o mundo. Acabava o mundo. A coisa mais corajosa que a gente teve no Brasil aí foi quando o Temer foi passar as reformas lá que ele queria passar. Algumas passaram, outras não. A reforma administrativa, se não me engano, foi a que passou, né? Reforma trabalhista, lá do teto de gastos. E ele tinha uma reforma da Previdência pra passar, não conseguiu passar essa por causa lá do escândalozinho que rolou lá da conversa vazada dele, né? Agora, se o cara não tiver rabo preso também, se o cara não tiver problemas igual o Temer tinha, ele consegue ter muito mais coragem de fazer essas coisas. O Temer, pelo menos, ele tinha uma vibe de, não tenho nada a perder. O Brasil já não gosta de mim, então eu posso fazer as medidas que eu acho que são necessárias aqui sem ficar preocupado se isso vai ser popular ou não. Aqui no Brasil, não. Aqui, não. Medida impopular, não vamos adotar isso. O Temer, ele fechou o Ministério da Cultura, lembra? Só que só uma semana, infelizmente. Mas, pô, foi uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Então, assim, o Milei foi lá e conseguiu fazer isso. Reduzir gasto público. Vai perder funcionário público. Que coisa, né? Ele prometeu que ia fazer isso. Ele teve coragem de fazer isso. Redução de ministério, lembra? Que ele falou que ia ser tudo afuera. Ó, nesse momento, de 18, caiu pra 8. Dá pra cair mais. Mas, olha só, caiu 10 ministérios. E o Mito aqui, lembra? Lembra se o Mito fez isso? Uma lerdeza, sabe? Não, o Paulo Guedes vai privatizar isso aqui. Fazia nada, né? Mais de 100 secretarias e subsecretarias também fechadas, né? Que mais nós temos aqui, ó? Mais de 200 áreas consideradas duplicadas ou obsoletas também caíram. Então, não foi só discurso, ele fez na prática também. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores e Ministério do Interior. Ele conseguiu aprovar também lá uma espécie de PEC, né, um projeto, para eliminar mais de 300 regulamentações, cara. Pô, esse é um ponto interessante. O brasileiro, ele critica sim imposto, isso é verdade. Mas o brasileiro, ele defende muita regulamentação. E ele não percebe o quanto que a regulamentação ela é tão ruim para a liberdade econômica como o imposto também é. O imposto, ele é impopular. O imposto é impopular, tipo assim, desde a Idade Média, em qualquer época, assim, que você vai buscar na história, o pessoal odeia pagar imposto. Mas quando fala de regulamentar, quando fala de fiscalizar, quando coloca a burocracia, você só acha ruim quando você tem que lidar com a burocracia. Mas quando se trata de um terceiro, você sempre quer mais burocracia, mais regulamentação, porque na sua cabeça isso vai trazer segurança. Ele foi e eliminou mais de 300. Pô, pelo amor de Deus, isso é maravilhoso, cara. Tanto que a imprensa internacional falou que era um dos experimentos radicais maiores que já teve na história do liberalismo econômico, né? Pra você ver. Precisava de um cara com a coragem assim. Agora, além das reformas estruturais ali, né, que ele prometeu fazer, teve umas coisas que claramente libertários têm críticas a ele, né? Por exemplo, política social que ele tem, onde ele vem com assistencialismo, falando inclusive que é o nível mais alto da história da Argentina em assistencialismo. Eu sei, você vai pegar ali autores como Hayek, lá da escola austríaca, que ele disse ali um entusiasta, você vai pegar ali até o Mises, defendendo sim de um grau de assistencialismo, mas não da maneira como o Milei faz. O assistencialismo que eles defendem é aquele assistencialismo onde você não vai dar o dinheiro na mão da pessoa, você vai dar aquilo que ela necessita para não viver na miséria e também não incentivá-la a querer se contentar com aquilo que ela tá recebendo. E não, você vai ter o básico para sobreviver, mas isso não vai motivar você a ficar nesse estado. Na verdade, vai te motivar a não depender dele e ter que subir, sabe? Porque se é igual o Bolsa Família aqui no Brasil. Se o número de dependentes vai aumentando, o programa não é um sucesso. Na verdade, ele é um fracasso. Ele cria mais dependentes ainda. E aí tem as críticas. Por exemplo, ele teve uma treta que escalou esse ano com o Hans Hermann Hoppe, que é o maior pensador libertário do nosso século XXI.
certeza, né? O Hans Hermann Hoppe aí é um cara mais purista, né? E esse ano escalou muita treta entre eles fizeram ali certas ofensas a nível pessoal e tal. Mas basicamente é o seguinte, os libertários, igual o Hoppe falam, né? O Milei, ele prometeu que ele ia abolir o Banco Central e a emissão da moeda, e ele faria então a eliminação então dessa emissão monetária que causa inflação, e a Argentina tem alta inflação, mas até agora o Milei não fez nada em relacionado a isso e nem sequer tentou dar um passo em relação a isso. E a inflação caiu de início, depois continuou elevada. Então, é aquilo, falta um pouco mais de coragem. Ele teve também aumento de impostos em algumas áreas, o que é uma contradição. Cara, não dá pra você se vender como libertário e defender aumento de imposto em qualquer situação, não dá. Ou você mantém o que tá e não retira, ou você diminui. Mas aumentar, sabe? Houve alguns alinhamentos ideológicos do Milei, né? Então, por exemplo, ele poderia ter mantido uma neutralidade em certas situações e não manteve. Então, ele buscou uma aproximação dos Estados Unidos, uma aproximação da OTAN, uma aproximação com Israel. E desculpa, um libertário nessas situações deveria se manter o quê? Neutro. Ou ponderado. Apontar que, olha, eu vejo um problema aqui e um problema aqui também, tá? É o tal do isentão. Nesse caso de geopolítica, um libertário seria melhor fazer isso. O Milei não. O Milei faz essas alianças e parte do resultado dessa aliança fez com que ele recebesse aí do FMI recentemente. A Argentina, inclusive, é a maior devedora do FMI, se não estiver enganado. Recebeu aí uma granona do Trump, uma granona dos Estados Unidos, que ajudou ele. Desculpa, se fosse alguém de esquerda recebendo uma grana dessa em véspera de eleição e ganhasse, a gente estaria detonando. Se a Rússia, a China manda ano que vem um empréstimo gigantesco pro Lula na semana da eleição e o Lula ganha, a gente estaria pistola da vida, estaria revoltado. E olha que nem seria uma contradição pelo que o Lula acredita. Com o Milei, é sim uma contradição pelo que ele acredita e ainda... Então assim, vocês entendem, a gente não pode ser idólatra. É legal ter essa propaganda do Viva la Libertad Carago, né? De novo, 1000 vezes melhor ter um Milei como governante do que qualquer outro líder mundial hoje no mundo. Eu não consigo ver um líder mundial mais alinhado com o que eu acredito que é o Milei, né? Agora, estar mais alinhado não significa que ele seja ideal, tá? Então, o Milei é um showman, eu não vejo problema nisso. Esses elementos dele meio de palhaço, eu acho sensacional. Eu acho que pro nosso mundo moderno é o ideal. Se você fizer isso na campanha, né, na sua imagem e entregar conteúdo também, não tem problema. Eu já falei aqui recentemente ao Marçal, se você agir com a personalidade do Marçal, mas ao invés de ser um picareta igual ele, você entregar conteúdo, tá ótimo. Faça o show que tem que fazer, sabe? Enfim, mas é isso. Aí o pessoal fala, não confio nele, que ele fala com o cachorro dele, não sei o que. Cara, ele é meio doidinho ali, tem aquela personalidade dele meio maluca, mas isso aí eu acho que coisas já bobinhas, já infantis demais pra você se incomodar. Em resumo é isso, gente. Javier Milei, e aí? Vocês gostam dele? Acho que ele poderia ser mais corajoso? Eu acho assim, até agora ele demonstrou ser um liberal, não exatamente um libertário, tá mais pra um liberal. Um liberal de verdade, não é aquele liberal com medinho, não, é um liberal que realmente vai a fundo, sabe? Corajoso, com postura, com estratégia. Mas, de novo, vamos saber ponderar, porque senão, daqui a pouco, abraçando tanto o Milei, vai chegar um momento onde ele vai flopar, e aí a gente não vai poder dizer, não era libertarianismo de verdade, não era libertário de verdade, porque aí vão pegar a gente no pulo, falar, não, mas vocês gostavam dele, vocês aplaudiam ele, aí agora que ele flopa, vocês não querem abraçar mais o cara, quer falar que não foi um verdadeiro experimento libertário, vai ficar feio. Então já começa a falar de agora, não é um experimento libertário, é algumas medidas liberais que conectam com o que o libertarianismo acredita, mas tem muitas ponderações a serem feitas, né? Mas você acha que isso vai acontecer? Não vai. Infelizmente a gente vai cair aí nessa armadilha. Mas fazer o quê, né? Faz parte, gente. É o jogo político que a gente tem que lidar aí quando se trata de gradualismo. É isso, ou ficar parado, ou ficar sonegando, ser agorista. Nem todo mundo tem condições de fazer isso, né?